A gente vai para a gravação do primeiro vídeo da aula de hoje, onde nós vamos falar da construção de uma tabela por intervalo de classe a partir de uma amostra de um conjunto de dados, tá certo? Então aqui eu tenho a minha amostra de dados, tá? Esse conjunto de dados aqui, ele tem 3 linhas, tá? E se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então, dei uma organizada nos dados aí para visualmente ficar mais fácil de identificar os valores, tá? E agora, eu quero pegar esses dados e construir uma tabela, como eu disse, uma tabela por intervalo de classe. Mas para construir uma tabela, primeiro, eu preciso saber quantas linhas eu vou ter, quantos intervalos de classe eu vou construir, tá? Para isso, eu faço um cálculo aqui que a gente chama de número de classes, cálculo do número de classes, tá bom? Deixa eu puxar e colocar até aqui embaixo para não ficar muito bagunçado. Bom, esse cálculo do número de classes, ele é chamado de letra K. Existem várias possibilidades para esse cálculo, eu vou explicar um deles, que é um dos mais utilizados, tá? Então, o cálculo do K, onde K é o número de classes, ele é igual à raiz de N, onde N é o número de itens da minha amostra, é o número de dados da minha amostra. No nosso caso aqui, ó, o meu N é igual a 3 vezes 8. Eu tenho 3 linhas, cada uma das linhas tem 8 elementos, então o meu N é 3 vezes 8, que é igual a 24. Então aqui, o meu K, que refere-se ao número de classes, é a raiz de 24. O 24 não tem uma raiz exata, tudo bem? Quem teria a raiz exata é o 25, cuja raiz seria 5, então a raiz de 24 é um pouco menor do que 5. No nosso caso aqui, se você der uma olhada na calculadora, aproximadamente 4,8, tudo bem? Só que eu não posso ter 4,8 classes, 4,8 intervalos. Então eu coloco 4 ou eu coloco 5. Por aproximação, evidentemente, nós vamos utilizar 5 classes. Na verdade, para a gente evitar problemas, a gente sempre arredonda para cima, tá? Então, eu sempre coloco uma quantidade de classes maior do que o valor dado na forma decimal. Eu só não vou precisar aproximar, arredondar e trabalhar com esse valor aqui para cima, aliás, isso aqui é uma aproximação também, não é? Quando eu tiver um resultado exato. Então, digamos que eu tivesse aqui na minha amostra 25 elementos, tá? Aí eu iria fazer a raiz de 25, daria 5, eu ia trabalhar com 5 intervalos de classe, tudo bem? Prontinho, então eu tenho 5 intervalos. Aí, como é que vão ficar os meus intervalos, né? Qual vai ser a amplitude, o tamanho de cada intervalo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de definir a amplitude, tá? Eu preciso verificar aqui nesse conjunto de dados quais são o menor e o maior valor do meu conjunto de dados. No nosso caso aqui, ó, o menor valor é o 154. Tá aqui. E o maior valor é o 185. Tudo bem? Eu não vou ficar procurando agora para a gente não ficar com um vídeo tão longo, tá? Então, o que eu vou fazer agora para definir a amplitude de cada intervalo, tá? Vamos lá. Amplitude do intervalo. Ela vai ser igual à amplitude total onde a amplitude é a diferença que eu tenho entre o maior e o menor valor, tá? E o número de classes com o qual eu vou trabalhar, que nesse caso aqui é o K que nós acabamos de calcular. Amplitude total pelo número de classes. No nosso caso aqui, então, eu vou fazer o 185 menos os 154, e o resultado dessa diferença vai ser dividido
por 5, que é a quantia de intervalos que nós vamos trabalhar, que nós acabamos de calcular. Bem, deixa eu puxar só essa sequência para cá, que a gente já vai falar dela daqui a pouco. Então, vamos lá, o resultado disso daqui. 185 menos 154 vai dar 31. Aí eu vou fazer o 31 dividido por 5, isso daqui vai dar exatamente 6,2, tá? Só que aí tem um problema. Eu não posso ter uma amplitude decimal, porque vai dar trabalho para montar a tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar isso daqui e vou trabalhar com 7. Por que novamente eu arredondei para cima? Porque se eu reduzo o tamanho da amplitude, tá, eu corro o risco de não pegar o último valor da sequência. Eu corro o risco de ter um último intervalo que ele termina antes do 185, tá? Porque lembre-se que essa amplitude ela é por intervalo. Então, se eu reduzo o tamanho da amplitude de cada intervalo, eu vou reduzir essa amplitude para todos os intervalos. Se eu tenho intervalos maior em cada um desses intervalos de classe, pode ser que eu não abrigue todas as respostas, tá certo? Então, prontinho, pessoal, tá colocado aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou construir a minha tabela, eu vou construir os meus intervalos. Então, eu vou colocar aqui, ó, cada uma das minhas classes. Bom, a minha primeira classe vai começar no 154, tá? Como ela tem uma amplitude de 7, ela vai até o 161. Tudo bem? Como é que eu cheguei do 154 no 161? Se a minha amplitude tem que ser 7, basta eu tomar o menor valor e adicionar o valor da amplitude, que eu vou ter o máximo do meu intervalo de classe. Tudo bem? Então, esse é o primeiro intervalo. O segundo intervalo, ele vai partir do 161, e aí 161 mais 7, 168. O terceiro intervalo vai partir do 168, 168 mais 7, 175. O quarto intervalo vai partir do 175, 175 mais 7, 182. E o meu último intervalo vai partir do 182, e aí ele vai até o 189. Tudo bem? Prontinho, pessoal. Construir todos os intervalos. O que eu tenho que fazer agora? Verificar a frequência para cada um dos intervalos. O que é a frequência? É a quantidade de itens que eu tenho em cada intervalo. Aí é assim, eu até podia fazer aqui pela tabela, tá? Ir caçando um por um. Nesse caso, com 24 itens, daria trabalho, mas não é um negócio surreal. Agora, imagine se eu tenho aqui um conjunto de dados de 500, 600 valores. Ficaria muito complicado. Então, o que a gente faz é organizar o rol, tá? Com a organização do rol, no meu caso aqui eu coloquei um rol em ordem crescente, vai ficar fácil de contar a quantidade de valores que eu vou ter em cada intervalo. Por quê? Eu estou partindo aqui do menor para o maior valor. Então, eu peguei toda essa sequência de valores e coloquei aqui, ó, do menor para o maior. Eu sei que no primeiro intervalo, eu vou tomar os valores do 154 até o 161. Lembrando que, se a barrinha está ao lado do valor, ele faz parte do intervalo. Se não tem a barra, ele não faz parte do intervalo. Tudo bem? Então, por exemplo, o primeiro intervalo começa no 154 e vai até quase 161. O 161 ele faz parte do segundo intervalo. Assim, eu não corro o risco de ficar na dúvida sobre qual dos intervalos vai abrigar um determinado valor. Tudo bem? Então, se eu olho aqui na sequência, ó, do 154 até, na verdade, o 160, né? Então, vou pegar todos os valores aqui, ó, que correspondem ao primeiro intervalo. É isso daqui, ó. Então, esse conjunto de valores corresponde ao primeiro intervalo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então, o FI para o primeiro intervalo de classe é igual a 8. Tudo bem? Vou agora para o segundo intervalo, de 161 a 168. Então, eu vou partir aqui, ó, do 164 e eu vou até o 167.
Lembrando que o 168 ele não faz parte do segundo intervalo, porque não tem a barra aqui associada a ele. O 168 faz parte do terceiro, tá? Então, apenas esses valores aqui fazem parte do meu segundo intervalo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 valores. Então, a frequência do segundo intervalo é igual a 4. Eu tenho 4 itens nesse conjunto de dados que corresponde a valores de 161 até quase 168. Próximo intervalo, de 168 até quase 175. Então, vou lá do 168 até o 174. Nesse intervalo, eu tenho um total de, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então, a frequência desse intervalo é igual a 8. Próximo intervalo, quarto intervalo, 175 até quase 182. Então, eu vou aqui do 175 até, na verdade, o 181. Nesse intervalo, eu tenho 3 valores que correspondem a ele. Então, a frequência absoluta é igual a 3. E aí, para terminar, em relação ao último intervalo, só sobrou o 185, então eu tenho um único valor. Prontinho, pessoal. É dessa forma que nós construímos uma tabela por intervalo de classe.